Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história grega, né? Grécia Antiga, né? Hoje eu coloquei arquitetura grega bem básica, porque eu não consegui aprender muito com esse capítulo, né? Eu não conheço nada, absolutamente nada de arquitetura. E ele está fazendo uma visão histórica, né? Um livro de história, então não é exatamente muito didático, assim. Eu acho que se talvez pegasse um livro mais de introdução mesmo à arquitetura, seria mais fácil, ele explicaria em mais detalhes assim. Então vai ser uma explicação bem básica, nada bastante despretensiosa, digamos assim, né? Então ele diz que nós conhecemos pouco da arquitetura grega nos séculos após a conquista dória, né? Então os dórios meio que eles invadem, né? Conquistam algumas partes da Grécia e tem uma idade das trevas, digamos assim, né? Então se perde muitos registros, né? E a gente conhece pouco da arquitetura dessa época, né? Aí ele fala assim: é preciso pospor os séculos anteriores ao sétimo para analisar primeiro a arquitetura feita de pedra, que substitui a de madeira e os tijolos secados no sol, para inferir a arquitetura anterior a partir da posterior. Quer dizer, a gente olha para o período que a gente já tem mais resquícios da arquitetura, né? E a gente tenta depois entender como que teria sido antes, né? Tipo, tentando inferir o que veio antes a partir do que veio depois. Então, a partir do ano 700, e sobretudo no início do século VII, os fragmentos se tornam bem mais comuns. É verdade que poucas paredes dessa época ainda estão de pé, mas a semelhança com os estilos posteriores é tão grande que podemos inferir muito delas. Então, ele fala de dois estilos, ou eu achei a palavra ordem também, que seriam o Dório e o Jônio. Tá? E esses estilos seriam clássicos, apesar de que a gente está falando de um período um pouco anterior ao clássico, que é o arcaico, mas esses estilos já estavam presentes lá e eles continuam até o clássico. Então, eles na verdade vêm de antes do clássico, né? Existe também um estilo coríntio ou corintiano, mas ele vem depois. Então, quando você procura estilos clássicos da arquitetura grega, tem Dório, Jônio e Coríntio. Mas o Coríntio veio depois, então a gente não vai falar aqui. Então, eles já estavam bem desenvolvidos na metade do século VI e eles estavam bem separados geograficamente. Então, o Dório era não se conhecia ao leste do Egeu, quer dizer, o Dório é mais ao oeste, né? E o Jônio é mais no leste, porque os dórios conquistaram a Grécia continental, digamos assim, e dali esse pessoal da Grécia continental foi para construir algumas colônias na Itália, né? Então mais para o ocidente. E os gregos que estavam na Ásia e nas ilhas, né, eram tipo do leste, né? Então o estilo jônio, porque esses gregos eram jônios, né? Então o estilo deles ficou na Ásia e nas ilhas gregas, então ao leste. Então você vê que não tinha muita, até essa época não tinha muita passagem, né? Tipo, não tinha intercâmbio de ideias arquitetônicas, pelo menos, né? Então, o primeiro é o estilo Dório, né? E elas estão melhores conservadas na Sicília e na Itália. Por isso que eu lembrei dessa coisa da expansão, né, do mundo grego para a Sicília e para a Itália, porque ali a gente tem resquícios dessa arquitetura dória, né? Então, tem dois estilos principais. Ele fala sobretudo aqui de templos, né, que é o que mais tem, né? Acho que casas não sobrou nada, né? Mas os dois estilos principais são os que tem e o que não tem, né? Um pteron, não sei se pronuncia assim, que é uma colunata externa. Colunata é um conjunto de colunas, né? Que pode se forma tipo uma estrutura independente, né? Então, colunas para, em vez de ter uma parede, você tem uma série de colunas, né? Nessa parte do edifício. E aqui tem uma foto do estilo Dório. Quando você procura um desenho, né? Não é uma foto, mas quando você vai ver coisas mais avançadas, aqui tem um negócio chamado equino, ábaco, tem várias estruturas aqui menores que vão sustentando isso, né? Que seria a coluna. Essa cabeça aqui da coluna chama capitel, e aqui isso aqui chama, putz, esqueci o nome, não era tablatura, alguma coisa assim, agora eu não me lembro, tá? Mas isso já, então você vê que tem várias coisas assim, e tava muita coisa em inglês, então eu deixei para lá, tá? Mas a construção central do templo dessa época chamava Cela, né? Ele também chama de Naus.
não sei se também é o mesmo nome de nave, que a gente ainda chama assim a nave da igreja, né? Então você tem aqui a nave, você tem um, a nave é um retângulo, né? Geralmente parece que você entrava pelo leste, não sei se alguma coisa a ver com o sol e tal. Então ele dá o exemplo do templo de Atena Polias, na Acrópole Ateniense, né? Que foi construído na primeira metade do século VI. Então ele não, esse templo na verdade não possuía colunata externa, né? Que são esses pilares aqui, né? Que foi construída por Pisístrato e os filhos dele. Mas aqui eu coloquei só uma foto recente, né, desse templo, quer dizer, você vê que só tem aqui as bases, né? Que às vezes eu não sei se eles construíam outros templos do lado ou se ficava tipo embaixo e tiveram que escavar, tem um monte de coisa assim. Então é realmente para alguém que conhece bastante e que vai fazer essa arqueologia, assim, não tem uma foto recente para a gente ver exatamente como era, né? Então, na Grécia continental, os templos possuíam um alpendre, né, que é tipo uma varanda chamada pronaos, né? Então, você tem a naos, você tem um pronaos, né, uma coisa que está tipo antes da varanda, né? Ou antes da cela, né, da nave. Então, ele é formado pela extensão das paredes para o leste e geralmente contém duas colunas. Então, tá aqui a cela, né? Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, desculpa, mas tem aqui no meio a cela ou naus. Então, se você continua a parede aqui para leste, né, forma um retângulo, né, um quadrado aqui aberto na entrada. Então seria o pronaos, né? Tipo ele chama de varanda, né? Uma entradinha e você bota duas colunas aqui. Né? Então também continha o opistódomo, que era parecida com o pronaos, mas era atrás, né, do lado contrário. E muitas vezes não tinha abertura, né? Aí eu procurei eu vou falar a verdade, procurei no chat GPT, procurei assim, mas para que servia esse negócio, né? Porque no livro ele não fala, não sei se é porque é antigo, não teve muito estudo a respeito naquela época, mas ele fala que seria, por exemplo, para guardar o tesouro do templo, fala que arquiteturalmente é interessante você ter um equilíbrio, né? Você fica simétrico, né? Até certo ponto. E também ele fala que algumas vezes podia ter abertura para cá, né? Então também era uma outra sala, né? Então, ele discute um pouco, fala assim, a imitação de estilo anterior por parte do Dório foi afirmada na própria antiguidade, e o autor fala assim, não, provavelmente é verdade que o Dório veio de imitação de um estilo anterior, apesar dos protestos de muitas autoridades modernas, né? Então ele fala, olha, o pessoal hoje em dia não quer, acha que não, vai criticar isso, mas provavelmente o estilo Dório veio de foi uma imitação de um estilo anterior. Aí, após meados do século VI, o estilo dório se cristalizou e as peculiaridades locais desapareceram. Os capitéis, então os capitéis são tipo a cabeça, né, daí caput, cabeça, capitel da coluna, eles se tornaram mais retos e os entablamentos mais leves. Acho que esse é o entablamento, que era a parte que fica o negócio que você coloca em cima da coluna, né? As plantas baixas, em particular, tornaram-se mais regulares e foi tomado maior cuidado para coordenar pteron e cella. Até certo ponto, essa formalidade aumentada foi uma reação. Então, agora, o estilo jônio, ele fala que na época era conhecido pouca coisa desse estilo, né? E ele dá o exemplo do templo de Artemises em Éfeso e o templo de Hera em Samos, né? O, então, esse templo de Ártemis em Éfeso, ele, ao contrário dos templos dórios, ele possuía um pteron duplo, né? Quer dizer, então, se o pteron, então são essas colunas em volta aqui. Você vê que só tem tipo uma coluna em volta do templo, né? Então esse é um pteron simples. No caso desse templo de Artemis, né, o Artemis, você vê aqui tem essa fotinho, você vê que do lado ficou bem ruim, né, essa digitalização que eles fizeram, mas tem duas fileiras de colunas aqui, né, na lateral do templo. Então isso seria um pteron duplo. Tem um pronaos bastante profundo, contendo provavelmente 8 colunas em pares. Você lembra que no outro ele só tinha duas colunas no Pteron? Pera aí, acho que eu tô confundindo. Ah, não, desculpa. Não, tá, certo, tá, ele tinha 8 colunas em pares e pouco se conhece da cela e da sala posterior. Então eu coloquei aqui
à direita tem uma foto da coluna jônia, né? Elas eram mais finas do que as colunas dórias e elas também tinham uma base, né? Nas colunas jônias não tem esses detalhes ali na base da coluna que estão aqui mostrados embaixo. Aí em cima tem um capitel, a base, outro capitel e as bases ali, né? Então, as colunas jônias têm esse formato de espiral, né, que parece um papiro enrolado, né? Uma folha que você vai enrolando, enrolando, forma essa espiral. Então é isso, galera, como eu falei, sem nada assim muito complexo, que eu também não conheço. Se você conhece alguém provavelmente tem alguém que fala de arquitetura grega, explica como que é, pode colocar aqui nos comentários, acho que vai ajudar bastante. Então é isso, lembra de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e se puder ajudar a gente no Tipa.ai também, vai estar o link na descrição. Muito obrigado, até a próxima.